Estamos de volta, né? Agora eu vou pedir para que vocês peguem a apostila, tá? Geralmente em sala de aula eu trabalho com os slides, né? Mas nesse momento, como eu estou gravando através do celular, eu não tenho a possibilidade de partilhar algumas coisas com vocês, né? O meu computador também, infelizmente, ainda não tem essa função, pretendo trocar, tá? Que fica mais fácil, né? Fica mais visual e aí a gente consegue ir trabalhando. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pontuando aqui na apostila de vocês e a gente vai discutindo sobre, tá? Esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem assistir a qualquer momento, né? E depois pontuar as suas dúvidas, tanto aqui, né, pelo canal, ou lá na plataforma. O ideal é que seja pela plataforma, haja vista que por lá eu consigo visualizar e responder melhor, tá? A gente começou falando aí da questão da metodologia de língua portuguesa, né? Que eu já falei anteriormente, que a metodologia propõe justamente estudar os métodos para se chegar a um determinado fim. E qual é a finalidade disso exatamente? É justamente a gente apontar, analisar, né, determinados pressupostos que fazem com que a utilização hoje de língua portuguesa seja falha ou não, né? A gente pode avaliar capacidades, limitações. Então é importante isso para a gente enquanto professor, né? Avaliar o ensino de língua portuguesa, que é considerada assim uma das mais importantes, se não é a mais importante, até porque a gente vai falar aí que tem justamente esse objetivo, né, de trabalhar a questão da leitura e da escrita, que vai dar parâmetro para toda e qualquer disciplina, né? Então, entender a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, né? Eu sempre costumo dizer isso. Será que é difícil a gente compreender? Porque eu sou professora de língua portuguesa, como eu falei para vocês, e quando eu entro em sala de aula, principalmente sexto ano, nono, né? Do sexto ao nono, geralmente eles falam logo, não gosto dessa matéria, professora, né? E eu mostro para eles que é possível aprender português sem a necessidade de gravar as regras, porque a gente bem entende que o português ele tem aí as suas, né, a sua gramática normativa, que é justamente no intuito de se trabalhar as normas da língua culta, que é o que é hoje relevante nas escolas e na nossa sociedade em si, né? Porém, todavia, não é só isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa contextualizar, porque muitas das vezes eles perguntam por que eu preciso saber o que é oração subordinada, para que eu vou usar isso, por que eu vou usar isso, qual é a funcionalidade disso na minha vida, professora, né? Mas quando a gente começa ensinando sem regras, contextualizando, e eles percebem que aquilo ali faz parte da vida deles, aí, opa, acende a luzinha, né, do aprendizado. Aqui na apostila começa falando que a metodologia de ensino de língua portuguesa deve ser pensada dentro dos pressupostos de ordem histórica. Por que de ordem histórica? Porque a gente observa que língua portuguesa, né, ela é viva, a língua é viva e ela sofre transformações e alterações ao longo da história, né? Se a gente parar para analisar algumas coisas que antigamente eram ditas e hoje, se a gente perguntar para algumas crianças, elas nem sabem o que quer dizer. Por exemplo, voz-me ser, né, que se reduziu a você, TV, que é televisão, cinematográfico, né, que era cinema e agora é cine, simplesmente, vamos no cine hoje, né? Então tudo é o processo da língua que vem, né, sofrendo transformações ao decorrer da sua história. E é importante a gente saber isso, né? Até porque a gente vai trabalhar as variantes linguísticas justamente para a gente não esbarrar no preconceito linguístico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E com relação à ordem social, né? A linguagem ela serve para interagir, para comunicar, para expressar um pensamento, né? E para a gente mostrar a qual grupo somos pertencentes, né? Então, por exemplo, quando a gente está dando aula, né? Que às vezes meus filhos até brincam comigo quando ouvem minhas gravações ou alguma coisa nesse sentido, falam, ai mãe, você muda a impostação de voz, inclusive eu tô bastante rouca hoje, tá gente? Perdoa aí.
coloco uma impostação de voz, eles falam que eu mudo a voz. Eu falo, não é. É porque quando a gente está ministrando uma palestra, dando aula, a gente acaba por fazer uso de uma linguagem mais formal, né? Então, muitas das vezes dá essa impressão de que é uma linguagem mais rebuscada. E é, na verdade, né? Quando eu estou no meu grupo de amigos, eu não vou falar da mesma forma que eu estou falando, dando uma aula, dando uma palestra, não é verdade? Por mais que eu seja professora de língua portuguesa, que tem muito essa questão, né? Às vezes as pessoas falam, ai, não fala perto dela não, que ela é professora de português. Ai, não escreve não sei o quê. Tem essas coisas. Mas dentro do meu grupo social eu também vou falar também, né mesmo, vamos, né? Porque dentro do grupo, se eu faço diferente, eu sou, opa, justamente isso, vai causar uma estranheza, né? Então é importante eu fazer as minhas colocações, obviamente, muito pouco provável que fale realmente algo errado em função das leituras que tenho, né? Mas assim, no meu grupo social eu não vou ter todo esse cuidado diferente de uma palestra, diferente de uma aula, tá? Só para vocês entenderem esse contexto aí social. E quando a gente fala aí do contexto politicamente falando, porque quanto mais rebuscada é essa linguagem, demonstra para a sociedade um status social. E isso vem de influência histórica da própria burguesia, né? Que quem falava assim melhor entendia-se como uma pessoa mais culta, de um poder aquisitivo melhor, o que hoje não é tão verdade, mas é importante a gente salientar isso, tá? E aí ele começa dizendo sobre o ensino de língua portuguesa de uma forma puramente mecânica, né? Por que isso? Porque o aluno muitas das vezes não consegue compreender por que ele precisa aprender o verbo, que são aí, vamos colocar os termos essenciais da oração, né? O sujeito, o verbo, o adjetivo, né? O verbo de ligação, enfim. Então ele precisa compreender esse contexto para que aquilo se torne significativo para ele. Se eu imponho um conjunto somente de regras e não faço uso disso, fica difícil para o aluno, né? Até porque hoje o aluno acaba sendo um poliglota da própria língua portuguesa, porque, gente, é bem verdade que, apesar de ser a nossa língua materna, é realmente considerada a língua mais difícil, universalmente falando, né, em função justamente das suas regras, das suas variantes linguísticas, né? Uma coisa que é falada aqui em outra região é falada de outra forma, às vezes é escrito da mesma forma, mas possui significados diferentes, né? Um escreve com G, outro escreve com J, mas tem o mesmo som. Então, principalmente para quem está construindo esse processo de aquisição de leitura e de escrita, isso torna-se assim, realmente muito complicado, muito difícil. Então, a gente, enquanto professor, se puder facilitar, fazer de uma forma mais dinâmica, incluindo no contexto, como a gente utiliza hoje, por exemplo, em blogs, né? Via e-mail, mensagem, Twitter. Inclusive eu tenho uma publicação numa revista internacional que fala sobre, eu não sei se vai dar para vocês verem, que fala sobre a influência do internetês no processo de escrita, né? Porque isso foi muito discutido, porque as crianças estavam trazendo isso para o contexto escolar. E, infelizmente, nós, enquanto professores, dentro da escola, que a gente acaba se prendendo, sim, à gramática normativa, a gente acaba tendo que considerar isso como erro. Porém, existem duas linhas em língua portuguesa que a gente precisa entender. É a língua da gramática normativa e nós temos também a linguística, melhor dizendo, tá? O que vem a ser a linguística? É a partir do momento que comunicou, entendeu a comunicação, beleza. Se falou errado, se escreveu errado, não importa. Isso para o linguística, tá? Aí aqui eu trouxe até um livrinho para vocês, não sei, né, para melhorar aí a leitura. É um livro que eu li na faculdade, que fala sobre o preconceito linguístico, de Marcos Banho. Esse livro é maravilhoso, mas apesar dele criticar a questão da língua, né, da gramática normativa,
vocês, se tiverem acesso ao livro, vocês vão perceber que a todo momento ele faz uso da norma padrão. Então há controvérsias, né? Enfim. Então a gente percebe que isso é muito bonito no discurso, mas na prática tão somente é bem complicado. Até porque concursos, né? Concurso de maneira geral, você precisa seguir a norma, né, da gramática normativa. Não tem outra. Geralmente, né, Bechara, enfim. Eu tenho várias gramáticas aqui, que a gente acaba tendo que fazer uso disso, né? Mas eu tento contextualizar, né, de forma de que o aluno entenda e não grave regras. Essa é a verdade. Não fico, gente, quando, né, mal com U, mal com L. Enfim, eu faço com brincadeira, eu conto uma historinha do lobo mal, para contar essa coisa do mal com U, mal com L. Eu já dei uma aula para uma turma aí, falando sobre transitividade verbal, foi bem legal, de uma forma bem dinâmica, né? Mas pena que eu não tenho tempo hábil para fazer isso aqui. Então, só para vocês entenderem que a gente busca métodos justamente para facilitar, né, a língua materna em seus aspectos, porém de uma forma que seja significativa para o nosso aluno e não de uma forma mecanizada. E aí ele fala da questão das variantes linguísticas. E o que vem a ser as variantes linguísticas? É justamente quando a língua, né, a linguagem propriamente dita, ela tem vários aspectos, né? Eu já citei um aí que é o histórico, que vai mudar justamente conforme o tempo. Hoje a gente não usa mais obséquio, né? Pega isso para mim por obséquio, tu já vê que a pessoa fala, deve ser velha, né? Porque realmente tem esse contexto, né, histórico. De regionalidade, esse é muito legal da gente trabalhar. Por quê? A escola é um espaço multicultural, né? E a gente recebe alunos de todos os lugares, de todas as regiões, e pode ser que a gente receba um aluno aí com um sotaque diferente, e as crianças, né? Isso causa estranheza para as crianças. E a gente precisa explicar que ele não fala errado, simplesmente é o falar regional, né? Às vezes a pessoa vem mais do interior, e aí, né, o R é mais... É uma coisa mais assim, né? A porta, fecha a porta. Uns puxam mais no S, que diz que a gente que é carioca puxa mais no S, enfim. Então essas variantes são importantes serem trabalhadas para não causar justamente, né, o preconceito linguístico, achar que a criança está falando errado, né? Sem contar outros fatores que hoje eu, como psicopedagoga, posso analisar. Eu já ouvi até adultos mesmo, né, que têm dificuldade em articular alguns fonemas, então fala problema, Flamengo, e muitas das vezes isso não é questão cultural não, tá, gente? Tá muito ligado a isso sim, mas isso está ligado também, de repente, uma questão de fonoarticulação, e aí precisa buscar um tratamento fonoaudiológico, mas não vem o caso, é só para a gente ir ampliando aí o nosso horizonte, ok? Temos as variações linguísticas também sociais, que foi as que eu já citei também, que dependendo do meio ao qual a gente está inserido, a gente vai atuar de uma forma diferente com relação à nossa linguagem, né? Eu não vou falar palavras de baixo calão numa igreja, por exemplo, porque a gente sabe que, né, tá num lugar ali respeitoso. Agora num grupo de amigos, de repente, né, vai sair para quem fala aí. Enfim, tá? Então são essas concepções que são importantes a gente trabalhar em sala de aula para justamente não causar essa questão do preconceito linguístico. Aí ele vai falando de uma coisa que é importante falar, que hoje, como é trabalhado o português nas escolas, eles fizeram uma coisa assim que, ao meu ver e ao ver de alguns profissionais da área, foi muito ruim. Eles subdividiram a língua portuguesa em 3 grandes blocos, né? Então, hoje os alunos eles têm aula de redação, eles têm aula de leitura e interpretação e a parte da gramática. E muitas das vezes são 3 professores também diferentes e que não se relacionam entre si, né? Até porque cada um tem suas turmas, cada um faz os seus horários, a nossa vida é sempre muito corrida, sempre
a pandemia para mim isso não alterou em nada, é gravando vídeo, é estudando, é corrigindo material, é montando prova, enfim, é ajudando os filhos que estão em casa e precisam desenvolver suas atividades também, né? Então, assim, nada mudou. A única diferença é que agora estamos em casa, né? E aí, com isso, há uma... Como é que eu vou... Um termo que eu vou usar? Há uma partilha, né? Que a gente acaba não conseguindo entrelaçar esses conteúdos, o que poderia continuar sendo uma única coisa, né? E isso dificulta o processo. Aí ele vai dizer aqui, deixa eu olhar aqui para vocês rapidinho. Ó, a forma como a gramática é trabalhada na escola e a separação da prática pedagógica de linguagem em 3 grandes blocos, que é redação, leitura, interpretação e gramática, demonstra aí um problema metodológico de ensino, né? Dando continuidade aí, ele vai dizer, é importante aqui, vai dizer assim, ao trabalhar com a linguagem, principalmente a materna, o aluno, a criança e o jovem já é caracterizado por um efeito de constituição da linguagem, que o posiciona como sujeito em uma sociedade. Sendo assim, a linguagem produz sentido entre os indivíduos socialmente constituídos. E, completando, o ensino de língua portuguesa não há de considerar os sentidos. Novos elementos passaram a constituir o conteúdo da aula de português, tá? Então, novos conteúdos entraram aí. Vamos saber quais são eles agora. As condições de produção do enunciado, o que a gente observa e percebe que muitas pessoas possuem dificuldade interpretativa, né? Não sabem o que o texto está pedindo, o que a questão está pedindo. Isso é o grande entrave também com relação à língua portuguesa. A intenção comunicativa, né? Com que finalidade, com que objetivo aquilo ali foi proposto dentro de um texto, né? O papel social dos interlocutores, que são aqueles que se comunicam entre si, os efeitos de sentidos perseguidos e perseguidores, entre outros. E aí ele vai dizendo mais à frente um pouquinho assim, é a compreensão do processo de interação linguística e seus elementos que define e se aprende o conteúdo gramatical. Então, é dessa forma que o conteúdo gramatical é aprendido, não tão somente a constituição de regras que vai determinar esse aprendizado efetivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque já está com 18 minutos, para não ficar muito extenso, eu vou gravar um novo vídeo agora na página 2, ok? Espero vocês lá.